Olá, bom dia! Está começando mais um Agro, Saúde e Cooperação. Hoje, com sabor de inverno. A nossa equipe subiu a serra para, mais uma vez, destacar a importância do pinhão e de sua cadeia produtiva para o estado, para as famílias rurais, para o turismo e para a preservação dessa espécie tão importante e imponente da nossa Mata Atlântica. Do papel ecológico à relevância cultural e histórica do pinhão e da araucária, você é nosso convidado a desfrutar das delícias e negócios que essa espécie é capaz de promover. O canto estridente a quilômetros de distância sinaliza a passagem de mais uma revoada de papagaio-charão. Estamos a postos para presenciar o fenômeno que indica o início da safra do pinhão e que atrai dezenas de turistas nessa época do ano para a Serra Catarinense. Estamos em Urupema e este é Rafael, um guia de observadores de pássaros. O charão é o menor papagaio da fauna brasileira. Eles possuem um dormitório coletivo no município vizinho, que é Bocaina do Sul. Todo dia, nessa época, eles fazem esse mesmo trajeto. Eles vêm do dormitório para cá, para a região de Urupema e Painel. O alimento principal dele, como a paisagem sugere, é o pinhão. E ao fim da tarde se juntam para fazer a revoada de retorno ao dormitório coletivo. Desde 2009, Rafael observa esses pássaros por aqui e fez de sua paixão sua segunda profissão. E muitas pessoas procuram especificamente essa revoada nessa época do ano? É o carro-chefe da época. Ele recebe gente do mundo inteiro, mas hoje o grupo é de Lages. Convidadas a professora de Engenharia Florestal da UDESC. Luciana é coordenadora do projeto de extensão de educação ambiental Passaredo e está sempre trazendo gente para contemplar o fenômeno. A gente utiliza a avifauna para conscientizar as pessoas sobre a importância do meio ambiente, a importância das aves. A gente tem o lema de conhecer para preservar. O tipo de prática que vale mais do que qualquer teoria. É diferente ver assim, livre na natureza. Com certeza, né? Acho que todo pássaro ele tinha que estar livre, né? Ele não pode estar em gaiola. É bom vê-las livres, né? Estão todas juntas, né? Que não estão separadas em um zoológico, algo assim. E é muito bom para mim. É realmente um espetáculo de encher os olhos e o coração de esperança. É que a presença deles aqui é um indicador de um ecossistema saudável e equilibrado. Essas aves desempenham um papel importante na preservação da mata de araucária, já que são dispersores de sementes. Sorte nossa! Segundo Natal, um pesquisador que acompanha a cadeia produtiva do pinhão na região há mais de 20 anos, não dá para se iludir com essa paisagem. Comecei a trabalhar com espécies ameaçadas de extinção. A araucária é uma delas. Os estudos mais recentes dizem que sobrou entre 1% e 4% da população original. Isso é pouco, quase nada. Então, ela é uma ameaçada de extinção. Com o fenômeno das mudanças climáticas, pode ter certeza de que as araucárias em altitude mais baixa, lugares mais quentes, tipo 500 metros, quando ela começa a aparecer, elas vão ter mais dificuldade de produzir sementes. Atuante na luta a favor de espécies ameaçadas, ele defende a conservação da araucária pelo uso sustentável. Se você tiver utilidade e se as pessoas puderem utilizar um bem, um serviço ou um produto, você tende a conservar a espécie. E o caso da araucária foi exatamente esse. Quando ela começou a ter uma importância maior do ponto de vista econômico, financeiro, ela começou a ser olhada com olhos diferentes. Um estudo relativamente recente, dos anos 2020, 2019, 2.000 famílias dependeriam da araucária para algum tipo de renda dentro da família. Uma delas é a do Jason, de Painel. Voltamos à mesma propriedade onde estivemos em agosto de 2023. E a rotina, nessa época do ano, continua a mesma. Hoje, aos 44 anos, Jason se mantém firme na lida. Chega a subir de 20 a 30 pinheiros por dia na alta temporada da safra do pinhão. Esforço que tem sido recompensado. Não foi só o pequeno Jadson que cresceu, a área de seleção do pinhão ganhou galpão e cobertura.
conforto térmico para a família trabalhar ainda mais unida. Eu fico na seleção, né? Tirando as falhas e selecionando o pinhão. A máquina ajuda, mas ainda tem aquela seleção humana que é de 1 a 1, de você verificar a qualidade. É isso? São mais de 30 anos trabalhando com a semente e a experiência provou a ele que desse fruto nada se desperdiça. Tudo se aproveita e se multiplica na lavoura ao lado. As falhas do pinhão, como são conhecidas as sementes que não se desenvolveram dentro da pinha, que antes eram queimadas, hoje servem na adubação e conservação do solo. Eu levo a falha para a lavoura e espalho ela, depois incorporo no meio da terra para plantar a hortaliça. O solo com falha ele fica bem drenado, sabe? Porque a falha ela entra para dentro do solo e ela demora a decomposição dela. Então ela fica ali a entrada de ar para as raízes se deslocar naquelas entradas de ar ali da drenagem, onde entra o oxigênio para dentro do solo. Então o melhoramento do solo é espetacular. E não para por aí não, a família também agrega valor à matéria-prima. Há pelo menos 2 anos, eles estão apostando em uma receita que está na família há mais de 5 décadas. E aí, vai um cafezinho de pinhão aí? Você não ouviu errado não, eles estão produzindo sim café de pinhão. A ideia foi do pai de Jason, o seu Silvino. Eu aprendi com a minha avó. Naquela época o café era difícil, só buscava em Criciúma, quando via os tropeirinhos lá. Aí nós fazíamos o café do pinhão. Eu, como era pequeno, tinha 5 anos, 6 anos, eu fazia a base de secar no forno do fogão a lenha. E a minha avó é que fazia a procedência do restante, para nós tomar o café. Mas eu aprendi nesse tempo e nunca esqueci. Foi quando resolveu ensinar a nora e a receita ganhou uma versão mais atualizada e adaptada aos dias atuais. O fogão a lenha foi substituído pelo elétrico. Tem que ter o ponto certo, porque se ficar passado do ponto não vai prestar o café. E se ficar muito cru, também não vai ficar bom. E o grão, que era socado no pilão, ganhou ajuda de um moedor profissional. O resultado é mesmo surpreendente. Um pó da mesma cor do café, mas com aroma e sabor, no mínimo, exóticos. Nunca se ouviu falar nesse café, né? Então é um produto exclusivo e acredito que vai ter um grande potencial. Vai ser um produto gourmet. Tá aí uma novidade que tem futuro. Viva o café de pinhão! Um ofício que resiste ao tempo e aos riscos. Colher pinhão é uma tarefa difícil, que envolve muito amor quando repassada de geração para geração. Você vai conhecer agora a história emocionante da relação entre um avô e um neto, que tem muito mais do que o trabalho com o pinhão a nos ensinar. A família reunida diante da mesa celebra a fartura na propriedade. O pinhão cozido e a cuca de pinhão é para começar bem o dia, que promete colheita. Gabriel, de 5 anos, tem ouvidos e olhos atentos a tudo que o avô explica. Ele, a irmã Ana Júlia, de 12, e a mãe costumam ajudar na lida quando estão na casa dos avós em Bom Retiro. Mas o envolvimento do Gabriel impressiona. É, sem dúvida, o neto aprendiz do seu Agenor. Eu moro na cidade há 20 anos, mas final de semana eu venho pra cá. Então, assim, é diferente tu falar com uma criança, da onde vem a cenoura? Vem do mercado. O meu filho, se você perguntar pra ele sabe de onde que vem. O pinhão, de onde que vem o pinhão? Ele sabe explicar direitinho de onde que vem. É a escola do final de semana. É completamente diferente, todo o aprendizado. Aos 72 anos, seu Agenor ainda tem saúde e disposição para subir o pinheiro. O pinhão ajuda na renda familiar, mas para ele o mais importante é transmitir o seu saber, a sua tradição a mais uma geração da família. Não é o trabalho em si, mas o valor dele. Não tem dinheiro que pague, né? Quando tem uma pessoa jovem querendo aprender o que o avô aprendeu, é gratificante, não existe outra, né? Não existe outra palavra. É o suporte que a gente está dando para ele, que ele quer aprender, ele quer seguir o caminho dos avós, por exemplo, né? Que está fazendo o que o avô estava fazendo. Os dois mantêm uma relação pura, genuína.
O avô não impõe nada e o neto faz questão de aprender tudo. Ele não poupa esforços nem cuidados. Ali, ó. Eu acho que os ensinamentos têm que vir de casa, não vem de fora. Né? Então, eu não estou ensinando, vou dizer, não, tu é obrigado a subir. Ele sobe se quer, se não sobe, né? Mas eu estou ensinando, não, eu quero subir, então vamos lá subir. Então, pode ser que amanhã depois ele desanime disso. A preocupação com a segurança do neto é tão grande que há alguns anos seu Agenor resolveu apostar na enxertia de pinheiros adultos em árvores mais novas. Uma técnica que vem sendo bastante disseminada e que já abordamos por aqui. Com ela, é possível colher mais rápido e em galhos mais baixos. Isso aqui ele que vai dar a pinha ali, ó. Daí tu faz o quê? Não precisa taquar para tu derrubar, né? O que tu vai fazer daí? Como é que tu vai pegar ali? Pega aqui e vai torcer a pinha ali, ou com a tesourinha tu corta o cabinho dela. No caso de seu Agenor, ele e seu ajudante é quem fazem o procedimento em pinheiros que brotam na floresta. Esse daqui é o pinheiro que eu fiz o inserto. Daí produz muito mais rápido. São vários espalhados aleatoriamente pela propriedade. Já eu acho que eu vou conseguir colher pinha aqui com meu avô. Mas Gabriel não é a única criança feliz nessa história. Tudo que é colhido na propriedade vai para a cooperativa de agricultores familiares agroecológicos, a Ecoserra, em Lages. A gente não precisa procurar comprador, já tem a cooperativa que compra. E a cooperativa é que vai fazer o segundo passo de entrega, né? Então, ela trabalha para o colono, como se diz, para o agricultor, né? Da agricultura familiar. São mais de 400 associados na região serrana. A cooperativa, desde 99, vem organizando a produção e a comercialização, garantindo um preço justo para o produtor, né? E também, há 10 anos atrás, a gente começou a beneficiar o pinhão, né? Levar para uma agroindústria e beneficiar ele, cozinhar, moer, enfim, fazer a paçoca de pinhão, né? Os subprodutos contribuem ainda mais com a cadeia produtiva local. Nos últimos 10 anos, a cooperativa já comercializou mais de 80 toneladas de pinhão e parte desse produto in natura e já beneficiado atende programas do governo federal. Um deles é o PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É ou não é um luxo comer entreveiro na merenda? Como diz a merendeira Sandra... Dia de entreveiro é dia de festa. Criançada vão adorar. Há 21 anos comandando essa cozinha, ela não economiza nem na quantidade, nem no capricho. Tem que se fazer sempre com carinho. Sempre assim, feliz. Estou fazendo e estou sentindo que está ficando bom. Será? Isso aqui tá bom demais. Mais que sabor para a nutricionista, pinhão é saúde e inclusão social. Além de todo o aspecto nutricional, né, que nós prezamos muito, fase de crescimento da criança, fibras, proteínas, carboidratos que o pinhão possui, nós optamos, né, também por colocar na merenda escolar por conta da agricultura familiar. É muito importante que os alunos vejam que, às vezes, o que os pais dele plantam em casa, a gente consegue servir na escola. Então, por que eu não valorizar esse produto que eu tenho aqui na minha região? Por esse motivo, agora virou até lei. Este ano entrou em vigor a determinação de inclusão do pinhão na merenda escolar de escolas públicas estaduais, com o objetivo de promover a economia popular solidária e empreendimentos familiares rurais. Quando tem pinhão, eu amo. Criança bem alimentada aprende melhor. Então não tem como uma criança aprender se ela não tiver uma alimentação de qualidade. Uma lei que incentiva a preservação da espécie, garante renda aos produtores e alimento nutritivo e culturalmente importante na dieta dos estudantes catarinenses. O pinhão é a cara da serra, do frio e tem tudo a ver com turismo. Uma proposta que une gastronomia regional, tradição e cheirinho de campo. Quem desfruta, garante. É uma experiência autêntica, deliciosa e inesquecível. Quem visita a Serra Catarinense de carro pode começar a desfrutar do sabor do pinhão antes mesmo de chegar ao seu destino final. A presença de pontos de venda à beira das estradas é comum e reflete a dinâmica da cadeia produtiva.
Eu estou aqui neste local desde 2009, na beira da BR-282, aqui no município de Bocaina do Sul. E continuo toda a safra, todo ano vendendo pinhão. O comércio é bom para o viajante. Não dá para parar, né? Passar sem parar aqui. Tem que parar. E para quem garante uma renda extra nessa época do ano. A partir do dia 1º de abril, até enquanto tiver pinhão, eu não folgo nenhum dia, todo dia trabalhando. E ele capricha, viu? Miltinho, o que tem de bom aí de pinhão hoje pra gente? Tem pinhão cozido, tem a paçoca, tem pinhão in natura, tem congelado. Ó, o pinhão cozido eu sirvo as porções assim, ó. Aí você pega, coloca aqui, ó, cozinha o pinhão sem sal, coloca um salzinho assim por cima, se o cliente querer. Que daí, se tu colocar sal ali na água, ele não fica saboroso. Aí, dá uma mexidinha assim. Tá feito o pinhão. E tá feito o pinhão. Por quanto você vende esse isopor aqui? R$10 a porção. A paçoca leva bacon e carne suína. A porção sai a R$20 e vale um almoço. Que delícia. Quem também vive de turismo e receitas é Valcíria, de Urubici. Os chalés para hospedagem dão ao hóspede o conforto, mas é a cozinha dela que conquista. Aqui é um projeto que a gente oferece, né, o dia a dia da gente, para tu comer o que a gente usa comer, né? É um diferencial, não é um turismo de cidade, já é a pequena agricultura para ver a vivência nossa, né? Pinhão aqui é servido desde o jeito mais tradicional, com aquela boa roda de conversa em frente à sapecada, até o jeito mais artesanal. Valcíria descobriu uma forma de fazer farinha de pinhão. E daí a gente foi fazendo teste, experimentando, e torrando o pinhão e moendo. E hoje a gente faz, mas em pequenas escalas, né? Nós queremos descobrir para fazer em grande escala, pelo menos para o gasto da pousada, né? No café da manhã tem as bolachas que a gente bota pinhão, o pão com pinhão, né? Eu faço nhoque de pinhão, omelete com pinhão e a paçoca, o caldo com pinhão, né? Tem vários pratos, né? A canjica. Agora já fizemos um livro de receita, tem até o sagu com pinhão, né? A valorização da semente está na cozinha e do lado de fora. Valcíria está neste lugar há mais de 40 anos e seu maior orgulho é contribuir em manter de pé a árvore que embeleza, encanta turistas e alimenta a família e os hóspedes. A gente, né, começou a olhar com outros olhos para a araucária também, né? E daí, em vez de tu cortar ela, tu tirar o pinhão para vender. E daí o comércio começou a andar, né, com o pinhão. Este professor da UFSC de Curitibanos explica bem essa mudança de comportamento. Talvez até os anos 70, 80, o pinhão não era um produto importante. Era um produto de consumo local na propriedade ou de consumo secundário. Mas a partir dos anos 90, o pinhão começou a ganhar uma outra lógica. E a lógica que foi muito impulsionada pelas festas do pinhão que existem em diversos municípios diferentes. Diferente da ideia de vamos cortar e produzir madeira, não. É um processo de vamos conservar para que possa produzir pinhão. Se a gente cortar todas as araucárias, vai produzir muita madeira e algumas pessoas vão ganhar muito dinheiro, sem dúvida. Mas se a gente mantiver as araucárias, nós vamos ter possibilidade de produzir muito pinhão. E pinhão vai alimentar muita gente. Alimentar e conquistar, atrair visitante e gerar emprego e renda. Para Rogério, proprietário de um dos hotéis fazenda mais tradicionais da região, preservar e manter as araucárias na paisagem é manter a identidade da região. O pinheiro faz parte da nossa cultura, o pinhão, essa questão do tradicionalismo e a culinária à base de pinhão, né? Pena que a gente não consegue ele o ano inteiro. Mas a gente tenta estocar. Mas realmente assim não dá para imaginar o Boqueirão sem as araucárias maravilhosas e principalmente sem o pinhão. A gente não é muito de praia, a gente prefere se respirar. Respirar o ar e sentir a tranquilidade de você estar em meio à natureza. Pinhão tem para todos os gostos. Gosto do cozido, mas eu prefiro o sapecado. E de todos os tipos. Tem arroz com pinhão e açafrão e, é claro, a paçoca. Esse é o prato obrigatório no inverno aqui da Serra? Todo dia.
A culinária não só é apreciada, como também vira atrativo aqui no salão. O Valdir já faz o entreveiro há mais de 20 anos aqui nesse hotel. E ele reúne esse prato típico, 2 ícones da serra, 6 tipos de carne e, é claro, o pinhão. O bacon, a carne de porco, o franguinho, o alcatra, frescal e a calabresa. Tudo isso com o pinhão. Mais a cebola, o pimentão e o pinhão. Não tem mesmo como dar errado. Que tal bolo, canjica e cocada? É muito gostoso, muito bom. É suave, assim. Não é muito doce, o pinhão ele equilibra bastante. E tem um gostinho de pinhão. O pinhão e a araucária atraem a fauna, unem as pessoas, geram alimento e renda e fortalecem o agronegócio catarinense. Quem está chegando para falar com a gente é Tejão. Olá, seja bem-vindo, Tejão. Ei, Tati, salve o pinhão. Andando aí por Santa Catarina, essas 2 semanas passadas, me deram de presente um saco com pinhão. Então lá em casa estamos fazendo delicioso, com fervendo, com sal, uma delícia, além de um produto simplesmente espetacular sob o ponto de vista nutricional. E o pinhão, a pinha, tem uma contribuição gigantesca para o meio ambiente, para a sustentabilidade, a araucária, a proteção deste ambiente espetacular, que é um ambiente que envolve as árvores, com o solo, com água, com a agricultura familiar e um produto que está aí na merenda escolar de Santa Catarina também. Portanto, o pinhão é uma daquelas coisas fantásticas, um produto poderoso, de um complemento proteico, sensacional, gostoso e que ainda protege o meio ambiente e gera renda e cada vez mais nos terroirs de Santa Catarina vamos desenvolver vários hábitos do consumo deste produto sensacional. Viva o pinhão, viva a pinha, abraços! Obrigada, Tejão, e até a próxima! Por hoje é só, mas domingo que vem tem mais. Do campo à cozinha, do produtor ao consumidor. O desperdício de comida ainda é um dos maiores desafios da nossa sociedade. Mas há quem veja solução. O caminho para uma alimentação sem desperdício começa na cozinha, com planejamento, escolhas conscientes e reaproveitamento de alimentos. Mas vai além. Começa no campo, passa pela indústria e depende da cooperação de todos. Um feliz Dia das Mães para você e sua família. Uma ótima semana e continue conectado com a gente. Até mais.